E eu vou começar perguntando quais são as principais diferenças entre o processo de independência dos Estados Unidos e do Brasil. Rafael, você quer começar? Vamos lá, Mota. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui no teu programa e, ao mesmo tempo, falando desse assunto, que é um assunto que já me inquieta faz tempo, né? As relações, primeiro para os Estados Unidos, superpotência, desde quando nós todos nascemos, e, ao mesmo tempo, a ideia de que o Brasil sempre se compara, né, com os Estados Unidos, exceto pelo futebol, que a gente leva uma vantagem estrondosa, e sempre lembrando que é o esporte mais famoso e mais popular do mundo. Mas, fora isso, a gente muitas vezes se compara daquele modo meio periférico, de quem está falando de um país muito melhor em tudo, e eu acho que não é bem assim. Há grandezas e misérias em ambas as trajetórias, e ao mesmo tempo há pontos de contato e alguns falsos pontos de contato, Mota. Algumas coisas que parecem semelhantes e que não são. Então, assim, a começar, eu acho que a independência ela se sucede a partir de todo um histórico colonial. O histórico colonial norte-americano foi diferente do brasileiro. Primeiro porque a gente tende a aprender na escola que é colônia de povoamento, colônia de exploração. Não é? Lá foi uma colônia de povoamento, aqui foi uma colônia de exploração. A parte o termo colônia, que por si só pode trazer já algum tipo de discussão, eu uso aqui como uma extensão de um centro metropolitano, às vezes como um povoado mais distante e às vezes sim como um entreposto comercial ou como uma região mais de exploração. As colônias, quando elas são de povoamento, segundo o conceito tradicional, são conduzidas, planejadas para que populações sejam, digamos assim, de uma forma consciente e estratégica, implementadas num local distante. E as de exploração seriam tão somente uns locais de rápida ida e retorno de pessoas que para lá só vão para ver se conseguem achar aí as especiarias, o ouro, aquilo que vale alguma coisa, sempre trocando de situação. Bom, não tem nada a ver a trajetória do Brasil, nem com um conceito, nem com outro, nem a dos Estados Unidos, ou seja, conceitos obsoletos. Porque para cá vieram famílias se estabelecer, sim, desde 1531, pelo menos, com a vinda daquela primeira expedição de povoamento, né, a gente tem com Martim Afonso, né, liderando, a gente tem o estabelecimento de povoados aqui. Isso é evidente pela arquitetura, pela engenharia. As nossas igrejas são absolutamente sólidas. As nossas construções eram absolutamente sólidas, muito mais do que as da América do Norte. Então, assim, a gente tem a solidez quando você estuda história e, ao mesmo tempo, a solidez evidente das construções. Lá nos Estados Unidos, por sua vez, toda a tentativa mais planejada de conduzir povoamentos deu errado. Deu errado pelo excesso de frio, deu errado por avanços mais belicosos indígenas, deu errado por falta de condições. Aqui nós tivemos em São Vicente, Pernambuco, um sucesso de imediato. Lá nós tivemos tudo dando errado logo de início. E o tal povoamento de lá acontece sobretudo por ocasião de idas de famílias, mas não eram planejadas pelo reino, né? Pela rainha. Na verdade, eram pessoas que, pela Companhia de Londres ou de Plymouth, que estavam estabelecidas justamente para fazer uma exploração do local, né? Eles entravam nesses navios fugindo de perseguição religiosa. Então, a Inglaterra estabelecida como anglicana não suportava outras religiões, e é por isso que vai se formar, por exemplo, em Massachusetts, uma colônia tipicamente calvinista, né, puritana, vai se formar em Maryland, terra de Maria, quem vai chamar isso? Católico romano, vai se formar, então, vão se formando colônias de fugitivos religiosos. Então, isso já mostra o seguinte: houve povoamento no Brasil conduzido por Lisboa, e para lá houve fuga. Ou seja, quase que o contrário do que a narrativa oficial determina. Exatamente. Alex. Aí um fator, eu até coincidentemente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Roberto Mota, Rafael Nogueira, por estar aqui hoje nessa conversa. E coincidentemente, no próximo ano, eu vou estar lançando em inglês só, não em português, um livro escrito a 4 mãos com meu amigo Lucas Berlanza. Foi uma encomenda do Acton Institute, que é para apresentar o Brasil para os americanos. E, vício meu de historiador, vamos entender o presente no passado. O que há em comum e em diferença? E aí vem a coroa. O rei inglês
ele é sempre um estrangeiro. A monarquia inglesa começa, no modo moderno nosso, que a gente conhece, com William o Conquistador, um normando. Depois nós temos todo o problema da grande anarquia. Quem assistiu aqui o seriado, leu o livro Os Pilares da Terra, vai entender esse problema da dinâmica ali. Henrique I, Stephen de Blois, Henrique II, depois a Imperatriz Matilda. Então, o conflito. Depois o rei francês, Guerra das Duas Rosas. Os Tudors, Henrique VII, pai de Henrique VIII, é um galês. Depois, com a morte de Elizabeth I, os escoceses, com o fim dessa dinastia Stuart, você tem os alemães. Então, o rei ele é sempre um estrangeiro. Então há na visão, e aí sim se explica a teoria dos libertários, o Estado como inimigo. O rei ele é aquele que vai entrar, cobrar impostos de um povo subjugado. A nossa tradição de monarquia portuguesa, e aí o que o Rafael falou é interessante, nessa visão inglesa o rei é o estrangeiro e os americanos são os refugiados da perseguição religiosa promovida pelo monarca. Henrique VIII com a reforma, Elizabeth, Charles I, guerra civil na Inglaterra, uma guerra religiosa, Revolução Puritana, 1640, e você tem as colônias, Pensilvânia, William Penn. Então você tem toda essa os Quakers, você tem toda uma questão de pessoas que são perseguidas no seu próprio país e vão buscar nesse lugar uma terra de liberdade. O romance Moll Flanders. É a mulher que é presa num presídio, uma prostituta, vai para os Estados Unidos e ele tem vida nova. A escritora Hannah Arendt diz: a grande revolução americana não foi a independência, foi a colonização. Alexis de Tocqueville, o grande teórico francês, fala isso antes. No Brasil, nós vimos uma visão da monarquia portuguesa. O rei é o libertador. Dom Afonso Henriques liberta Portugal dos muçulmanos e dos espanhóis. Dom João IV libera do domínio espanhol. Então, nós temos a figura do monarca como protetor. E por isso, Pedro I, nós vamos entender a libertação do Brasil da tentativa das cortes portuguesas de reduzirem Brasil, Reino Unido, à condição de colônia, salvo por Pedro I. Ao passo que esse entendimento da figura do monarca como um libertador, a coroa liberta o povo de um parlamento, nos Estados Unidos é o parlamento tentando se libertar da coroa, isso remonta à Batalha de Ourique, quando Dom Afonso Henrique liberta Portugal do domínio muçulmano e da vassalagem espanhola. Então essa diferença acaba sendo... E por isso o brasileiro depende um pouco mais do Estado. O Estado português foi o promotor e o garantidor das liberdades. E o nosso processo de independência com Pedro I traz isso. Aí vocês levantam pontos muito interessantes que eu queria explorar aqui, porque a independência americana, quando a gente, sob determinado ponto de vista, ela é o resultado de uma rebelião de 13 colônias, né, que eram quase como se fossem 13 países distintos, cada um com as suas instituições. Elas se juntam e dizem: nós, as 13 colônias, não queremos mais nos submeter aos desmandos desse rei, que era o Jorge III, se eu não me engano. Jorge III. Né? E a gota d'água foi um imposto que o rei resolveu cobrar. A ideia original dos Estados Unidos não era nem ser independente, aliás, não tinha nem ideia de Estados Unidos, eram só 13 colônias que queriam ser tratadas de forma melhor. O rei não topou, aí surgiu uma guerra que terminou numa independência assim quase que por acaso. Isso, comparando com a situação brasileira, a independência brasileira teria sido uma reação do príncipe Dom Pedro I, quando foi convocado pelas cortes, né, que surgiram depois da Revolução do Porto. As cortes disseram: volta e o Brasil vai voltar a ser colônia. Você vem para cá, vai se tornar agora um monarca constitucional, ou sabe, sei lá o quê, pode ser preso, né? E o Dom Pedro disse: não vou, então o Brasil está independente. Então, são duas situações bastante distintas.
Como é que essa distinção influenciou tudo o que aconteceu depois? E outra, essa distinção tira o mérito da nossa independência, porque eu vejo algumas pessoas comparando a luta pela independência americana com o que eles dizem que é a não luta que no Brasil, que a independência brasileira tem sido uma concessão de um príncipe, ao invés de ter sido, como foi nos Estados Unidos, uma luta que envolveu 5 ou 6 anos de realmente guerra, né? Olha, para começar, a ideia de concessão já está absolutamente errada, porque a gente sabe já por novos estudos de historiadores da ciência política que houve muita participação. Primeiro porque Dom Pedro estava quase decidido a ir embora. Lembra do dia do fico? Janeiro de 1822 ele estava quase decidido a aceitar o chamado das cortes e de repente ele recebe abaixo-assinado de 8.000 assinaturas, abaixo-assinado de 5.000 assinaturas de várias das antigas capitanias, recém-províncias, enviando o pedido para que ele ficasse. E ao mesmo tempo manifestações de rua que eram comuns, reuniam muitas vezes analfabetos. Novas pesquisas têm mostrado que os textos, muitas vezes, eles eram repetidos, como se fossem as redes sociais da época. Na madrugada, o pessoal pregava papéis por toda a cidade, e isso era lido em alto e bom som, e muitas vezes em jornais eles se referem às discussões públicas orais que existiam. Para que Dom Pedro não voltasse para Portugal e o Brasil não retornasse ao estado de colônia. Então houve um amplo pedido, sobretudo, claro, do Sudeste, né, do Sudeste e Sul, para que o Pedro ficasse. Ao mesmo tempo, a gente tem, no contexto da independência, essas situações totalmente diferentes, elas mostram, desde a colônia, mostram também que o desenlace foi diferente, porque aqui não precisaria ter ocorrido. Não foi, justamente como o Alex já disse, não foi o povo lutando contra uma coroa. Pelo contrário, o povo pediu para o herdeiro da coroa ficar. Aliás, o pai dele, Dom João, que era o rei, ele estava mais ou menos sob posse e de uma maneira bastante tímida, colocado de canto pelas cortes, que era um parlamento estabelecido por revolucionários. A princípio começaram no Porto, foram para Lisboa, para criar uma constituição para o país, a qual o rei já deveria de se subjugar. Então, assim, ele nem sem conhecer o texto da Constituição que surgiria, tinha de se subjugar. Mas aí o que acontece? Essas cortes estavam pedindo justamente para o Pedro voltar, considerando um despreparado, um moleque, né? E ele ficava bastante ofendido com essas coisas, né? Que chegavam a ele, estão te tratando como alguém que não é, Alex, que não tem formação, que não tem estudo, que não tem capacidade. Então isso aí primeiro atingiu o brio dele. E segundo, com a população, com o povo brasileiro pedindo para que ele ficasse, justamente por quê? Porque ali houve uma tentativa, sabe? Brasileiros foram representando também cada uma das províncias a essas cortes. Agora, Mota, me diz uma coisa. Lá nos Estados Unidos não havia Estados Unidos, haviam províncias que queriam se tornar estados com uma unidade bastante tênue. Aqui o Dom João já tinha feito em 1815 a monarquia brasileira. Então aqui já havia uma unidade com sede no Rio de Janeiro. Já havia um estado nacional. Aqui já havia. Então, assim, o que se queria era nos quebrar de novo e colocar o centro lá longe em Lisboa. Tanto, por exemplo, a Casa de Suplicação, última instância. O STF da época, tinha que ficar em Lisboa, não mais aqui, não podia ter instância. Poder Executivo. Não tinha Poder Executivo aqui, a gente ia receber as decisões de lá. Então, assim, muita coisa que estava sendo discutida nessas cortes estava mal encaminhada. Então, o que acontece? E o que os paulistas propuseram, isso já vinha da redação de José Bonifácio, quem foi Antônio Carlos, seu irmão. Ele foi discutir lá, dizendo, olha, a gente aceita a paridade, sabe? A gente aceita uma monarquia na qual, onde estiver o rei, se a sede for no Rio de Janeiro, vocês podem ficar com o príncipe regente, com poder executivo em cada lado. Era a proposta que eles tinham. Se o rei ficar em Lisboa, deixa o príncipe regente lá, a gente tem no nosso poder executivo e nossa autonomia com todas as instâncias superiores estabelecidas no Rio, não em Lisboa. A gente é um Reino Unido, não é mais um reino único com o Brasil sendo colônia. Isso foi proposto e eles não quiseram, eles eram uma ampla maioria, né? Então aí se percebeu que não havia mais possibilidade de manter o Reino Unido. E tristemente, porque, como se vê, os Andradas queriam o Reino Unido, o Pedro estava tendendo a obedecer, em vista de obedecer seu pai, que era de fato o rei, de obedecer a decisão dele. E a tendência, ele era liberal no sentido de aceitar que uma Constituição fosse feita. Então, de entender que era o espírito do tempo. O Pedro estava se rendendo. Foi Leopoldina,
foram essas cartas, foi a carta, sobretudo, de José Bonifácio, que no Fico foi uma carta bastante contundente, ela está preservada, que ele dizia, aqui vai correr o rio de sangue se você não ficar, porque a gente não vai deixar. Aí ia ser uma independência muito diferente da que foi. Muito menos pacífica, porque não foi tão pacífica assim, teve uma baita guerra, tá? Mas eu estou dizendo, ia ser menos pacífica, acho que ia ter mais brigas urbanas, por isso que ele chamou de rio de sangue. E ao mesmo tempo a gente ia ter toda uma outra condição que eu não consigo adivinhar. E não é, o historiador tem limite, né? Não tem condição de adivinhar o que aconteceria. E nessa ponta, você falou de Zé Bonifácio, quando inauguraram a estátua de Zé Bonifácio, ali em Nova York, é o único brasileiro que está ali, são os heróis da independência, no discurso de inauguração, compararam José Bonifácio a duas figuras americanas, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Tanto a independência americana quanto a brasileira não é uma coisa única, tem forças distintas. Do mesmo modo que nós tínhamos essas figuras como José Bonifácio no Brasil e um Thomas Jefferson e um Benjamin Franklin nos Estados Unidos, nós tínhamos a figura mais revolucionária no Brasil de um Gonçalves Ledo, que se assemelha mais a um Thomas Paine nos Estados Unidos. Nós temos uma figura mais conservadora nos Estados Unidos, que é um John Adams, que no Brasil assemelha-se mais ao José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu. Lisboa, no começo, era totalmente contrário à independência. E ele, convencido pela conjuntura, um leitor de Burke, como que traduz Edmund Burke para o português e edita as obras, ele vê que a prudência diz que se o Brasil aceitasse ser subjugado por aquelas cortes revolucionárias, seria o fim da nossa nação. Então, ele é essa figura de que, na verdade, a independência do Brasil não é uma revolução que é prevenida. Os revolucionários, e quando o Cairu escreve, a pedido de Pedro I, a história da independência do Brasil, ele diz: os culpados pelas mazelas foram as cortes em Lisboa, que queriam tirar do Brasil aquilo que Dom João VI nos deu. E qual é o papel de Pedro I nesse momento? Eu vejo ele como a mesma figura que foi George Washington nos Estados Unidos. Ele é o catalisador, ele é o único elemento de consenso. Então é a necessidade de uma liderança política forte. Existem vários grupos, aí eu trago para a nossa nova direita hoje. Existem vários grupos, mas você não consegue catalisar numa liderança visível, uma política, e que o líder assuma a responsabilidade dele, como Dom Pedro fez. Ele foi convocado, e quando o parlamento dá para ele, os vereadores do Rio de Janeiro, o título de defensor perpétuo do Brasil, é um título que ele carregou aquilo com orgulho. Lembremos que ele é um herói romântico, um leitor de Benjamin Constant. Ele é uma figura que está marcada entre dois mundos, a tradicional monarquia portuguesa, as novas ideias liberais francesas, inglesas. Ele é um leitor não só de Constant. Pedro I era um homem que, mesmo em tempos de combate, ele dedicava 2 horas por dia à leitura, segundo Otávio Tarquínio, o grande biógrafo, mostra. Então ele era, e as cortes feriram os brios dele. E ele tomou aquilo como pessoal, mas como pessoal um homem, um monarca. É a defesa do povo que deu para ele o título de defensor perpétuo.